dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à leitura da nossa Bíblia, como a gente falou, né? Hoje a gente já vai para o capítulo 25 do Êxodo, né? Vocês viram no capítulo passado que Moisés subiu ao Monte Sinai, onde Deus iria dar a lei das 12 tábuas, ou a lei dos 10 mandamentos, né? Das duas tábuas, aliás, dos 10 mandamentos. Então, vamos dar continuidade a essa leitura. Já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Vem com a gente, vamos lá. Êxodo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta assada que recebereis dele: ouro e prata e cobre, e azul e púrpura, e caresmim e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugo e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os meus pertences, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la de ouro puro por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia e as cobrirás com ouro, e colocarás varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas das arcas, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Fará um querubim na extremidade de uma parte, outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, farei os querubins nas 2 extremidades deles. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces dele, numa defronte das outras, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo em cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-á com ouro puro também, e farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhes farás uma moldura ao redor da largura de 4 dedos, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás argolas aos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Fará, pois, estes varais de madeira de acácia, cobri-los-á com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, as suas cobertas, as suas tigelas, com que hão de oferecer libações de ouro puro, os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido, se fará esse candelabro.
O seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas com seus botões e com suas flores, e um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás com todos esses vasos. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Essa é a chamada, pessoal, Arca da Aliança, né? Até hoje não se encontrou a Arca da Aliança, e diz que ela será achada no fim dos tempos ou quando os israelitas tomarem de vez a terra de Israel, né? Bom, há muita controvérsia, muitas histórias acerca dessa arca, mas sabe-se que ela existiu e que dentro dela estaria então a promessa de Deus, né? Aquilo que Deus passou aos israelitas. Disse que essa arca, inclusive, ela nunca pode ser aberta, e que a sua abertura significa o final dos tempos, justamente, né? E alguns fazem uma conexão dessa com a chamada Caixa de Pandora também, né? Que são duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é da mitologia e a outra é da Bíblia, né, gente? Eu ia falar aqui do cristianismo, né, mas não tem nada a ver, porque tem muitos estudiosos da Bíblia, tem muitas pessoas que seguem a Bíblia, como já falei para vocês, que seguem única e exclusivamente o Antigo Testamento, né, e não o Novo Testamento. Lembrando mais uma vez que o Novo Testamento é da época de Cristo. Ele conta basicamente a história de Cristo e dos seus apóstolos, enquanto o Antigo Testamento é antes da vinda de Cristo, né? Desde lá do Gênesis, desde lá que surgiram os primeiros homens, então, né, Adão e Eva, vamos falar assim, já conversei com vocês sobre isso, sobre a existência ou não de Adão e Eva, nos primeiros capítulos, está lá como 001, né? Vocês viram que todos os nossos vídeos são numerados, né? Então, se você quer saber alguma coisa que perdeu, é só voltar nos vídeos anteriores. Eu ainda vou fazer a numeração de acordo com o livro, tá? Mas isso aí talvez demore um pouco, porque a gente precisa de tempo para falar isso, para fazer isso, e o mais importante é a gente estudar a Bíblia junto. Você pode, inclusive, abrir os vídeos aleatoriamente, sempre tem uma palavra para todos vocês lá. Tá ok, gente? Então, já sabe, né? Vou pedir mais uma vez aqui pagamento para vocês. Pagar. Vamos pagar? Vamos. Pagamento é a sua inscrição no canal, o seu like e, se não for pedir muito, o seu comentário também. Fica aqui junto com a gente todo dia aqui, 7 da manhã e 7 da noite, lê a Bíblia para vocês. Às vezes atrasa um pouco, mas continua o nosso compromisso com cada um de vocês. Tá ok, gente? É isso aí, Deus abençoe a todos vocês e vamos lá para mais um dia maravilhoso.